amigos, após vencer a equipe da Inglaterra em Wembley por 1-0, a seleção brasileira não perde tempo e já vira a chavinha mirando o próximo compromisso, que acontecerá terça-feira no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, contra a seleção da casa, a equipe da Espanha. Para esse desafio, o período que o técnico Dorival Júnior terá para preparar a equipe é muito curto. Apenas o domingo e a segunda-feira. Se a gente avaliava que o período para o amistoso contra a Inglaterra era pequeno, 5 dias, 3 trabalhos táticos, esse agora então é curtíssimo. São os ajustes pontuais que precisarão ser feitos pelo técnico Dorival Júnior, que ele vai focar, que ele vai trazer o foco das suas atividades para essas sessões de treinamento. A primeira, realizada ainda na Inglaterra, no CT do Arsenal, que foi a casa da seleção brasileira durante essa primeira batida de data FIFA. A segunda, que será realizada na segunda-feira no estádio Alfredo Di Stéfano, já na capital espanhola. A primeira foi hoje pela manhã. Seleção brasileira enfrentou a Inglaterra às 7 horas da noite, no horário local londrino. O jogo acabou por volta das 9. Os atletas até deixaram o estádio, chegaram no hotel 10h30, 11 horas da noite. Período de descanso e na manhã deste domingo, os atletas já foram trabalhar no CT do Arsenal, sem perder tempo. O Dorival entende que é preciso manter a atuação em alto nível. O Dorival entende que não dá para cochilar com a primeira vitória, que é apenas o início do trabalho do novo treinador e que a exigência é muito alta e que o patamar de fato precisa ser elevado. Nessa primeira atividade, pós-jogo contra a Inglaterra e pré-jogo contra a Espanha, o Dorival teve que dividir o time em duas partes. A primeira parte dos atletas que iniciaram o jogo contra a Inglaterra: Bento, Danilo, Fabrício, Bruno, Beraldo, Wendel, o João Gomes, Bruno Guimarães e Paquetá, e os jogadores do ataque, Vinícius Júnior, Rodrigo e Rafinha, fizeram um trabalho regenerativo. Todos eles, como atuaram por mais de 45 minutos, tiveram foco na recuperação muscular para que eles possam estar à disposição da melhor forma física, ter a melhor forma física, a melhor condição de atuar no duelo contra a equipe da Espanha. A outra parte dos jogadores foram aqueles que ou não entraram em campo ou foram chamados para atuar durante o segundo tempo. Dos que atuaram, Bremer, Douglas Luiz, Andrés Pereira, Pablo Maia, Savinho e Endrick, além daqueles que não foram utilizados, Léo Jardim, Rafael os goleiros, Ian Couto, Ayrton Lucas, Murilo, André e os atacantes Pepe, Richarlison e Galeno. Todos esses atletas foram a campo. E não foi uma atividade só para soltar a musculatura, só para você ter a carga diária de treino. Negativo. Foi uma atividade tática. O Dorival, inclusive, fez questão de dizer na coletiva pós-jogo contra a Inglaterra que a escalação está em aberto e vai jogar quem tiver as melhores condições físicas e táticas de cumprir os papéis que foram destinados para a equipe para esse jogo contra a equipe da Espanha, que o desejo do Dorival é elevar ainda mais o patamar do que a gente já viu contra a equipe da Inglaterra. Então, a primeira parte do time, o time que foi titular contra a equipe da Inglaterra, foco na recuperação, para que esses atletas estejam inteiros para o duelo contra a equipe da Espanha. A segunda parte, os atletas que entraram no segundo tempo ou não atuaram contra a Inglaterra, foco na assimilação das ideias do professor Dorival Júnior, foco na assimilação do plano de jogo do novo treinador da seleção brasileira. E a partir daí, ele começa a montar o time que enfrentará a Espanha sobre 2 pilares. Um, a recuperação física, e o outro, a ideia do plano tático para esse jogo contra a equipe espanhola. Então é uma escalação que está em aberto e o Dorival Júnior vai começar a definir a partir deste domingo e já concluir no treino de segunda-feira, que será o único treino que ele terá com os 26 convocados antes desse duelo contra a equipe da Espanha, para você ver o tamanho desse desafio que o Dorival Júnior tem pela frente. Mas ele não perde tempo, ele já trabalha taticamente com os jogadores que atuaram por um menor período, e até para registrar uma manchete do The Guardian, né? Jornal britânico, destacou que o Brasil estava em crise,
um novo treinador da seleção brasileira que vinha assumindo uma equipe que não vinha de um bom 2023 e que o Dorival tinha destacado que não tinha varinha mágica. Aí o jornal diz, mas parece que tem varinha mágica sim. O Dorival não se deixa levar por esse otimismo muito grande. O otimismo faz parte da relação do torcedor, tem muita gente empolgada e como não se empolgar, né, com essa grande atuação, mas que eu posso passar para você que nos acompanha aqui na Litoral News que o Dorival está com os pés no chão. Ele sabe que a exigência é alta, ele sabe que terça-feira é preciso chegar e ter uma atuação tão boa ou melhor como foi a atuação contra a equipe da Inglaterra, mas vale destacar a repercussão da mídia internacional dessa grande vitória. Vamos ouvir os jogadores da seleção brasileira, o Endrick e o Andreas Pereira, falaram após essa atividade que foi realizada no CT do Arsenal, em St. Albans, uma região que fica um pouquinho afastada do centro londrino, e o Endrick já com foco na próxima partida, ele que marcou o primeiro gol da seleção, o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira, e o Andreas Pereira, que entrou e deu um passe sensacional pro Vinícius Júnior, que resultou depois no gol do Endrick, o gol da vitória brasileira, vencendo a Inglaterra, voltando a vencer uma campeã mundial. Vamos ouvir o que o Endrick e o Andreas falaram após essa atividade de domingo. Sim, a gente já está focado no próximo objetivo, que é a Espanha. Fizemos um bom trabalho aqui pela manhã e agora vamos encarar essa viagem aí. Pô, delícia, pô. Muito bem. Tinha treino hoje de manhã, então dormi cedo. Pude dormir bem tranquilo, com a consciência tranquila de trabalho feito. E agradecer muito a Deus. E é isso, cara, vamos em busca da segunda vitória aí. Se Deus quiser, vamos conquistá-la. Muito feliz, né? Importante demais, num estádio emblemático. Fico contente, minha família também estava lá, meu pai, minha mãe, minha namorada, meus empresários, então fico muito contente com tudo que Deus faz na minha vida. Eu tava mentalizando se fosse entrar no jogo, né? Os espaços que teriam para mim poder jogar, e foi isso que eu fiz desde o começo. Mentalizei aquilo tudo positivo também e fiquei no banco, né? Conversando com Deus ali, agradecendo por aquele momento. E cara, para mim é muito importante ter marcado esse gol. E como eu falei ali, agora é em busca da segunda vitória no Bernabéu. Muita gente tem me perguntado, Marcelo, Endrick será titular? Isso depende dos dois aspectos que eu trouxe para você no início desse boletim. Uma questão física. Como é que vai estar a questão física do Rodrigo, do Rafinha e do Vinícius Júnior? O Dorival vai botar em campo quem estiver melhor fisicamente e capacitado para fazer aquelas funções que ele estabeleceu. E como ele fez questão de dizer também, quem foi convocado, o entendimento dele é que tem chance sim de ser titular. Briga pela posição, briga pela titularidade. E aí, dentro dessa briga, 2 jogadores despontam já nessa atividade de domingo, pelo nível de enfrentamento que eles apresentaram contra a Inglaterra, para ter mais minutos contra a equipe da Espanha. Esses 2 que a gente acabou de ouvir. O Andreas Pereira e o Endrick. Caso algum jogador de armação esteja com um desgaste maior, o Andreas Pereira é o mais cotado para ser titular. E caso o Dorival Júnior queira optar por um centroavante e uma maneira diferente da seleção brasileira se comportar dentro do gramado com o homem de referência, o Endrick é o grande favorito para ocupar essa posição. Mas é bom frisar, a escalação só será definida no treino de segunda, que vai ser a única atividade que o Dorival vai ter com todos os jogadores do gramado, né? Com todos os 26 jogadores à disposição dentro do gramado. Vamos ouvir o que o Dorival Júnior falou sobre esse início de trabalho dele na seleção brasileira. Como eu já vinha destacando, sem salto alto, pés no chão, sabendo que o Brasil precisa dar uma grande resposta também nesse jogo contra a seleção espanhola. O primeiro passo foi dado, mas como o Dorival mesmo destaca, é apenas o início. Ele precisa se repetir. Volto a pontuar que é apenas um início, muitas coisas ainda irão acontecer. Nós tivemos, sim, vários atletas fora, porém a oportunidade de alguns outros aparecerem. E eu acho que isso que talvez tenha sido o maior ganho de todos nós nesse momento. Mostrarmos que nós temos aí um contexto um pouco maior
de atletas que possam estar figurando a qualquer momento, vestindo a camisa da sua seleção. Confio muito nesses garotos, espero ainda muito mais dessa equipe, mas tenho certeza que isso daí já nos dá uma amostra do que possamos fazer daqui para frente. E espero que com o tempo e com a sequência de jogos e treinamentos, nós encontremos um caminho ainda melhor e talvez mais seguro para que voltemos a atuar protagonizando a maioria dos jogos, coisa que nós sempre fizemos ao longo da história. Importante ver que o Dorival tem os pés no chão, que a exigência é alta e ele sabe disso. E um dos grandes objetivos é reconquistar, reconstruir a relação com o torcedor da seleção brasileira. Uma relação que está um pouco desgastada pelos últimos resultados na nossa seleção e que o Dorival entende que precisa ser reconstruída. O Dorival quer fazer com que o torcedor se sinta representado dentro das quatro linhas. E eu, sinceramente, percebi uma entrega muito grande da nossa seleção brasileira dentro de campo. Eu sei apenas o início, é apenas um primeiro passo. Mas, para uma primeira impressão, uma impressão muito positiva. Porque é um adversário muito forte. O torcedor pode dizer, Marcelo, mas não tinha o Harry Kane. O Brasil anulou o Watkins, que é o jogador com mais participações de gols na Premier League nessa temporada. O Brasil conseguiu anular as subidas dos jogadores da seleção da Inglaterra, com um pouco mais de dificuldade no primeiro tempo para segurar o Phil Foden, mas tendo a capacidade de, no segundo tempo, praticamente tirar o jovem jogador do Manchester City da partida. Então, são bons indicativos que a seleção brasileira está no caminho certo. A ver como serão os próximos capítulos. Mas o caminho certo a seleção brasileira está trilhando. E o Dorival fala sobre essa reconquista da relação com o torcedor após esse primeiro passo. Esse que é um objetivo dele como treinador. Uma seleção, de fato, brasileira. Uma seleção que represente os brasileiros. No final do jogo, uma seleção foi extremamente aguerrida para segurar o resultado dentro do gramado e quase fez um segundo gol. Vamos ouvir o que o Dorival falou sobre o tema. Interessante isso, porque não existe apenas o movimento de um lado. Eu acho que todos nós temos que participar. É um movimento, com certeza, de mão dupla. Nós precisamos ter o povo mais perto, nós precisamos estar mais perto do povo. Eu acho que isso daí é fundamental que aconteça. Realmente, quando eu falei isso, eu não falei de uma maneira... para mim, foi um sentimento que eu sempre tive estando do lado de lá e verificando o que vinha acontecendo com a seleção. E é uma realidade. Por isso que é um trabalho de formiguinha de todos nós. Eu acredito que dentro de uma cadeia, todos os segmentos que estão em torno do futebol precisariam participar desse movimento. E eu acho que é isso que eu quero despertar nas pessoas, principalmente nos profissionais de futebol, que nos deem, nos passem sugestões, nos mostrem caminhos, acendam luzes. Apagar luzes é muito fácil. Agora, acender, buscar alternativas, possibilidades, isso daí é muito difícil. E eu gostaria muito que o torcedor brasileiro estivesse mais perto da seleção, assim como nós vimos ali ao final da partida. Aquilo sim, sempre foi a integração e a interação que existiu entre o torcedor e essa camisa amarela, que nós temos que ter a honra de vesti-la a todo momento, independente da situação, das condições. O que é importante é que quem venha para cá, quem esteja aqui, possa valorizá-la ao máximo e possa sentir um pouco mais tudo aquilo que está dentro de um escudo como esse. Nós precisamos do torcedor ao nosso lado. Não vai ser fácil, mas nós vamos chegar, podem ter certeza disso. Tá aí, portanto, o treinador da seleção brasileira, agora a equipe viaja para Madrid, chega à capital espanhola na noite desse domingo e, como eu trouxe, na segunda-feira, na tarde da Espanha, faz a sua última atividade antes de enfrentar o time espanhol no Santiago Bernabéu. Eu lembro que a bola rola na terça-feira, às 5h30 da tarde, no horário de Brasília. Para você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu te faço uma pergunta. Você manteria a escalação que o Dorival iniciou o jogo contra a Inglaterra ou partiria com algumas mudanças? Ele quer manter o time fisicamente bem dentro do gramado. Então esse é um aspecto.
Vai jogar quem estiver fisicamente bem. E o outro é o plano tático. É a maneira como a seleção brasileira vai se comportar contra a Inglaterra. Ele vai ter apenas um treino para fazer esses ajustes. Por exemplo, a bola aérea da Inglaterra era um ponto que o Dorival sabia que precisava neutralizar e conseguiu neutralizar. Os jogadores marcaram muito bem a bola aérea ofensiva do time inglês. E nas bolas pelo alto, a Inglaterra não teve o número de chances reais que costuma ter na maioria dos seus jogos. E aí o Dorival passa agora a virar essa chavinha para fazer esses ajustes visando o compromisso contra a equipe espanhola. Mas você colocaria o Endrick no time titular? Daria essa chance para o menino iniciar uma partida com 17 anos sendo titular no Santiago Bernabéu? Uma comoção muito grande, né? Dos torcedores do Real Madrid para ver Vini, Endrick e Rodrigo jogando juntos. E alguma outra mudança você faria na seleção brasileira? Deixa aqui nos comentários. Eu conto com o teu like, conto com a sua inscrição. Eu sou Marcelo Marinho e tô na cola da seleção brasileira na caminhada rumo ao Hexa. Vamos juntos! O sonho da sexta estrela está novamente começando.